Vamos a Brasília. O Tesouro Nacional pagou quase 956 milhões de dívidas atrasadas de estados. Só agora no mês de outubro. A Aline Beckett tem os detalhes para a gente. Aline. Olha, Colombo, desse total, 473,39 milhões foram de atrasos de pagamentos do governo do Rio de Janeiro. Em seguida, foi pago 334,58 milhões da dívida de Minas Gerais e 74,3 milhões do Rio Grande do Sul. Essas garantias, elas são asseguradas por parte da União, do governo federal, quando os estados e municípios acabam ficando inadimplentes com alguma operação de crédito. E aí, relembrando a dívida de Minas Gerais em específico, em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo, Nunes Marques, acabou prorrogando, dando um prazo ali de 90 dias para a quitação dessa dívida. Em julho, o Supremo intimou o governador Romeu Zema e também o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para prestar esclarecimentos sobre essa situação fiscal do estado, porque a dívida de Minas está em 165 bilhões. Em julho, a Assembleia de Minas aprovou um projeto de lei no regime de recuperação fiscal. Então, o Estado acabou entrando em recuperação fiscal após um acordo com a União e com o STF a respeito dessa dívida. E aí um decreto foi editado e assinado pelo governador, onde acabou congelando aí o salário e a carreira de servidores públicos e também a realização de novos concursos públicos. Colombo. Obrigado, Aline. Aline Beckett conversando com a gente ao vivo e direto de Brasília. Quero ouvir a Deise e o Cristiano Vilela. Estados sabem, né, Deise, que em último caso a União está sempre ali para estender a mão, né? Agora, tem muito governador aí, dentre esses que tiveram as contas pagas, que estão toda hora cobrando ajuste fiscal e isso e aquilo. Como é que fica? Rafael, a gente tem uma dinâmica bem complicada aqui no Brasil, né? A gente pode falar até de um enfraquecimento do Pacto Federativo. E por que eu estou falando isso? Porque esse pagamento atrasado, na verdade, ele expõe um problema muito maior, que é a fragilidade fiscal de muitos estados e essa dependência do auxílio federal, né? Então, essa dinâmica que a gente vê comumente aqui no Brasil, ela reforça uma necessidade urgente de reformas que deem autonomia para os estados, né? Que promovam uma maior responsabilidade fiscal aos estados e deem essa autonomia financeira, porque daí, senão, o Tesouro vai continuar assumindo esse ônus, muitas vezes de uma gestão local ineficiente e, por outro lado, também deficitária. Então, talvez a autonomia dos estados seja a grande palavra-chave, né? Isso seria fundamental para fortalecer o Pacto Federativo e para deixar que os estados atuem naquilo que realmente precisam. Enquanto a gente continuar com essa dinâmica de dependência, dificilmente os estados vão conseguir sobreviver sem o Palácio do Planalto e sem a ajuda de Brasília, né? Fica uma situação completamente complicada. Exatamente. Esse alto grau de endividamento, ele tem dois fatores que são extremamente importantes de serem analisados, dois fatores adicionais. Um deles referente à alta taxa de juros que é cobrado, onde você tem a correção mais 4%, que inclusive é objeto de questionamento judicial, o que acaba dificultando ainda mais os estados a fazerem a quitação dessas dívidas, a fazerem o pagamento dessas dívidas e, por outro lado, a incapacidade que alguns estados têm de ajustar a sua máquina dentro de uma realidade fiscal que caiba às suas contas, que caiba ao custeio das suas despesas. Então, é fundamental que os estados também sigam a lição de casa, essa mesma lição de casa que é cobrada em relação ao governo federal, no sentido de que possam enxugar os seus custos, especialmente os seus custos estratégicos, os seus custos institucionais, das operações administrativas, para que com isso possam cobrir as suas despesas e ter a possibilidade de fazer investimentos.